Hoje, no mundo, existem pelo menos 190 países. Um país é uma região da Terra com território definido, habitado por homens com uma instituição política e governo. Isso aqui é bom, esse documentário aqui é base, hein? Segundo a ONU, existem 193 países na Terra, com suas próprias fronteiras e governos Aquele mapa ali é igualzinho o mapa Zimuntal, hein? independentes. Essa divisão de povos está relacionada com as diferentes línguas. Salve, Gil! Bom dia! Pessoas que falam a mesma língua tendem a olha a língua russa, velho. Olha isso aqui, mano. A língua russa é muito diferente, velho. Isso aqui é boa sorte em diversos idiomas. Olha isso aqui, ó. Baigeluk, isso deve estar em tailandês? Não, né? Labu Vesk. Bonan Fortun. Vier Gluk. Geros Kloit. Esse que tá em grego, né? Poyot Desinia, good luck, buena sorte. Olha isso, mano. Em japonês, em chinês, Genk Bervel. Mano, é muito diferente, né? A cada língua muda muita coisa. formar um Conhece povo, a língua uma nação. rolânica? Sai fora, velho. Olha as perguntas. Eu não posso nem xingar mais. O pessoal do cara tá começando a assistir minha live. Eu não vou ficar agora falando aquelas putaria, não. Vou me controlar mais um pouco. Vou deixar pra falar à noite na Twitch. Que é na Twitch. Na Twitch vocês não vão me segurar, não, tá? Existem mais de 7.000 idiomas. O idioma mais falado do mundo é o mandarim, em seguida o espanhol, inglês e hindi. Ô, louco, mandarim é mais fácil. É porque tem, porra, na China tem 1 bilhão de pessoas. A variedade de línguas no mundo é algo surpreendente. Uma das questões mais emblemáticas é: por que existem tantas línguas diferentes no mundo? Como elas surgiram? Onde e quando o homem começou a falar? Interessante, hein? Uma coisa Depois que da percebi estudando publicação idioma da origem é que todos os idiomas têm palavras em comum. Torre de Babel não é ficção. Não, lógico que não. das Tem como. espécies, os evolucionistas Tem tentaram responder essas perguntas. Tudo tem Eles semelhança, velho. disseram que Ó, símios começaram a fazer ruídos e grunhidos quando viam predadores. olha a explicação do evolucionista, velho. Olha a explicação. As palavras que todo mundo do mundo inteiro utiliza ser parecida por causa que os nossos antepassados eles usavam gritos e gruídos. Aí era tudo parecido, era um som só. E por isso nossa língua é igual. É. Caralho. Mano, que porra de explicação é As essa, velho? respostas eram tão estranhas que a Sociedade Linguística de Paris proibiu a discussão por mais Caralho. de um século. Essa teoria essa teoria é doente, Os velho. Doentia. evolucionistas Você vê que é uma doutrinação, o cara não pensa por si próprio, velho. O cara não pensa. Mano, é só o cara pensar, velho. Caralho, como assim, mano? Um ruído virou uma fala e virou palavras iguais. Tipo, o que tem a ver uma coisa com a outra, bicho? Uma coisa seria, pô, todos os seres humanos, eles gritam ai quando tomam um golpe no mundo inteiro, qualquer parte do mundo, porque aí veio dos símios, mas aí seria uma explicação mais plausível, né? Agora, você falar que a língua e as palavras são parecidas porque no passado os macaquinhos ali, eles falavam entre si com gruídos aí. Isso aí é sacanagem. Vai tomar no cu. disseram que esses grunhidos, com o tempo, passaram a formar frases complexas até chegar em conceitos mais abstratos. Essa explicação é tão sinistra que muitos evolucionistas tratam a origem da linguagem e da cognição como um mistério. O famoso linguista Joseph Greenberg diz: a evolução da linguagem nunca foi demonstrada e a igualdade inerente de todas as línguas deve ser mantida nas evidências. A teoria evolutiva diz que as línguas mais antigas devem ser mais simples do que as línguas de hoje. Ah, é sim, é. Eles dizem É sim. Pega o grego coine aí, pega a língua antiga e compara com essa. Rapaz, olha como é que nós falamos hoje em dia, cara. Qual é, cussão, tá ligado? Bota fé, cussão. Hein, vamos lá dar um rolê, mano. Vamos lá dar um rolê, mano. Salve, mano. Tá tranquilo? Tá favorável? E aí, rapaziada, vamos fumar um beck? Olha como é que é hoje em dia, como que você fala que a língua de antigamente é mais fácil e menos formal do que a língua de hoje.
É loucura, né? Isso é maluquice. Isso é loucura, irmão. Isso é loucura. Em que quanto mais você recuar na história, mais simples a língua deve parecer, até chegar numa língua original. Mas tem um problema com essa ideia No contexto de Machado de Assis se lê, é As verdade. línguas antigas são mais complexas do que as de hoje. Elas têm mais sutilezas gramaticais e semânticas. Por exemplo, a língua inglesa antiga de 1000 anos atrás tinha mais flexões na conjugação de verbos do que a língua inglesa atual. Também tinha mais tipos de substantivos do que o inglês atual. E isso aqui é verdade, tá? A cada ano que passa, a cada tempo que passa, você vê o português ficando mais fácil, eles diminuindo o português, deixando ele mais fácil, deixando... Mano, se pega o português antigamente, você vai ver o tanto de palavras difíceis que tinha e quantas palavras a mais que tinham que não são mais usadas, né? As línguas Tenta ler as cartas de Dom Pedro em português com o passar do tempo, e não mais complexas, como dito por muitos evolucionistas, né? Safadinhos. Além da origem das línguas, outro problema é a diferença entre elas. Sim. Curiosamente, os filólogos, pessoas que estudam línguas, classificaram por muito tempo as línguas como semíticas, camíticas e jaféticas, são em da onde homenagem parte, aos né? filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. Rapaz, e homenagem, rapaz, será que eles não sabem a verdade, não? Que eles sabem de onde sai, de onde surge. Não é coincidência, não é homenagem, é porque eles sabem a verdade. É por isso que o nome dessas línguas separadas locais é dessa forma. Segundo a Bíblia, toda a humanidade descende dos filhos de Noé. É esta a relação dos descendentes de Noé, a partir dos quais se formaram as nações da terra depois do dilúvio. Isso. Os estudiosos não acreditavam no relato de Noé, mas entendiam que a origem das línguas aconteceu no Oriente. As línguas jaféticas se referem às línguas indo-europeias, como o latim. As línguas semíticas, as línguas do Oriente. E as línguas camíticas, as línguas do Egito e da África. Ah, todas essas línguas são bem diferentes entre si. Pra cacete, né? Com o passar do tempo, essas três correntes de línguas se fragmentaram. Afinal, existem muitas línguas primitivas vindas do Oriente. O que é surpreendente no Antigo Oriente é a sua grande quantidade de línguas complexas e que não são relacionadas. Os filhos de Jafé, Cam e Sem se espalharam pela terra, cada um conforme a sua língua. São estes os filhos de Cam, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas em suas... Mais um vídeo desse baiano macumbeiro? Pega você e explica pra mim então, voiado, sobre a Torre de Babel. Explica aí, faz um vídeo, eu assisto o seu canal. Você quer que eu assista o seu canal? Eu assisto. Mas agora, quando eu ver que o vídeo tá um lixo, eu vou falar, tá uma porcaria, ele não sabe de nada, tá explicando coisas que não sabe. Faz um vídeo aí, explicando melhor e que eu assisto, pô. Terras em suas nações. Apesar dos descendentes de Jafé, Cam e Sem falarem as suas próprias línguas, penso eu que eles conseguiam entender um ao outro. Nessa época, a diferença entre as línguas deveria ser pequena, assim como a diferença entre o português de Portugal e o português do Brasil. Ou a diferença do inglês americano para o inglês britânico e australiano. Futebol, soccer. Naquele tempo, toda a humanidade falava uma só língua. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Exatamente. As principais línguas e grupos de línguas do Antigo Oriente surgem na mesma época. Salve, Pedro Henrique, minha honra, campeão. Anos antes de Cristo. Sumério. A língua mais antiga que tem no mundo, né? Os escritos, né? A língua original da Baixa Mesopotâmia tem pelo menos 4.000 anos. Olha essa língua, mano. Essa língua foi extinta. Não compreendemos ela completamente hoje.
mas sabemos que era uma língua muito difícil. Olha isso, velho. Você tá maluco, A conjugação de verbos era extremamente complexa e os substantivos podiam ter 10 casos. Rapaz, você Uma tá única maluco. palavra em sumério seria uma longa frase no inglês. A linguagem suméria destrói a hipótese evolucionista de que as línguas surgiram simples e foram ficando mais complexas com o tempo. Pelo contrário, nossa linguagem hoje é bem mais fácil do que a suméria. Pô, O egípcio, 10 tipos de a língua substantivo. dos tempos de do faraó, resposta. era altamente complexa, assim como a sua escrita hieroglífica. Dessa língua surge Mano, o isso era copta, desenho, uma véi. forma de língua egípcia, e surge língua- também todas as línguas Olha isso. afro-asiáticas. Era desenho, os caras desenhavam Urartiano. uma ave e era uma língua. É a Era uma língua dos letra. Urritas que habitavam o reino Urartu há 4.000 anos antes de Cristo. Ô, louco, Curiosamente, o Monte Ararat é localizado no antigo território dos Urritas. Na verdade, a palavra Urartu significa Ararat, na língua acádia dos assírios. Etrusco. velho. O Urartu etrusco era foi um povo que viveu na Armênia? Península Itálica antes Hã? dos romanos e que se estabeleceram Armênia? lá durante o segundo milênio antes de Cristo. Ó, um monte de estátua esquisita. ó. A língua dos etruscos é uma língua isolada. O etrusco utilizava uma variante do alfabeto grego, provavelmente absorvida através da língua dos fenícios. A Atita, a língua mais antiga da Anatólia. A Atita é uma língua isolada e sem nenhum parentesco com outra língua. Urartu é na A Armênia. Atita Ah, é tá. hoje uma língua morta. Chega a ser engraçado o fato do A inteligentista Elamita, fazer esses a vídeos língua foda. oficial Na do live dele Império ser gato, Aquemênida, japinhas come entre Hulk. 600 Mas eu acho que é tudo personagem, velho. Essa questão do inteligentista ficar zoando com a Miyuki é personagem dele. e 400 Certeza. anos antes de Cristo. Os registros mais recentes da língua elamita datam da conquista do Império Aquemênida por Alexandre o Grande. Rapaz, parece um A pouco de elamita personagem. é hoje Parece. uma língua Parece. morta. Parece. Cacita. Os cacitas foram uma tribo do Super Antigo abriu Oriente live. que controlaram a Babilônia. É, Após mas a eu vou queda do fazer o Império quê? Eu vou Palo-Babilônico, fechar a live pra cerca assistir a de dele? 1500 anos antes de Cristo. A linguagem dos cacitas é isolada, e os poucos textos cacitas Salve, que tô temos só hoje ouvindo, hein? não Aí são sim, Nicolas. muito bem entendidos. Existia uma Arapiano. linha antes do Sumério. Véi. É uma língua extinta e não se sabe como surgiu. Essas línguas estão todas extintas. E elas não surgiram de uma língua ancestral que foi evoluindo com o tempo. Alguma coisa aconteceu no passado em que a humanidade presenciou uma explosão de línguas isoladas que não tinham parentesco entre si. Tá maluco? Você Toda tá a maluco? variedade de línguas no Oriente Próximo surge praticamente ao mesmo tempo, na segunda metade do terceiro milênio antes de Cristo. Uma grande quantidade de povos antigos com línguas sem parentesco. Pai, você tá maluco, O que velho? gerou essa explosão na diversidade das línguas? Eles gastavam uma parede pra escrever isso em Os Sumério. linguistas que acreditam na evolução não sabem como essas línguas se originaram. Rapaz, deve que as frases eram maior também, né? As escreve, frases. Um dos maiores mistérios da pré-história é como as pessoas em lugares amplamente separados desenvolveram espontaneamente. Aí você fala que na época de Noé, na época de Enoque, não tinha livro pra ser escrito, né? Não tinha papel. Os caras, não! Tinha papel sim, como que tinha papel? Os caras escreviam as coisas na pedra, velho. Os caras escreviam na pedra, irmão. Os caras são muito loucos. Aí os caras falam, não, o livro de Enoque é real. O livro de Enoque é o livro de Enoque mesmo. É, o livro de Enoque é o livro de Enoque. Enoque é um cara pré-diluviano. Sim, o livro de Enoque foi ele que escreveu. Foi. Rapaz, E tá maluco. repentinamente a capacidade da linguagem quase ao mesmo tempo.
Era como se as pessoas carregassem Salve, em Mate suas Dubla! cabeças Bom dia, um minha honra! despertador genético que de repente disparou do mundo e liderou diferentes grupos. Tamo junto, para criar agenda! línguas Falou, irmão! em Minha lugares honra! amplamente dispersos em todos os continentes. Se a fala evoluiu em algum lugar, de alguma forma, esperaríamos descobrir que todas as línguas são, de alguma maneira, relacionadas. E como vimos, nem todas as línguas podem ser relacionadas. Muitas línguas são isoladas, sem nenhum parentesco com outras. Você vai reagir à rotina do Kobe? Eu vou reagir à rotina do Kobe. Asiáticas, que inclui o chinês, o japonês e o coreano, não possuem relação com a família de línguas indo-europeias. Os evolucionistas tentaram ligar as várias famílias de línguas para que elas apontem para um ancestral comum. Eles queriam mostrar que as línguas indo-europeias e sino-asiáticas são relacionadas e surgiram de uma língua anterior. Os evolucionistas fracassaram nessa tentativa. No entanto, seria esperado que dentro de certos limites, variações de uma dada língua acontecesse com o tempo. Algumas línguas apresentam certo parentesco. Veja aqui como muitas palavras são parecidas em diferentes línguas. É verdade, velho. Rose, house, house, domus, casa, casa. Hold, hund. Cloak, enfim, water, existem evidências da relação entre certas línguas, não todas. Porém, línguas não surgem do nada e não evoluem do nada para um estado de complexidade. A mudança das línguas ao longo do tempo não é uma árvore, é um pomar. Confusão das línguas em Babel, ó. Se todas as línguas evoluíram de um ancestral comum, demoraria muito mais tempo do que o evolucionismo dispõe para alcançar uma variedade tão grande de línguas. Afinal, as línguas mais antigas datam em, no máximo, 6.000 anos. No entanto, não precisamos de centenas de milhares de anos para explicar a origem das línguas que ouvimos hoje. Homem que é gado de a futebol, evidência é consistente com a noção que um pequeno grupo de diferentes línguas criadas no passado recente se diversificou na enorme variedade de línguas que temos hoje. Um ato repentino e sobrenatural de Deus criou uma grande variedade de línguas não relacionadas e altamente complexas. E todos têm uma mesma língua, e isto é o que começaram a fazer, e agora não haverá restrição. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda a língua Desçamos e confundamos a língua dos homens. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Imagina o tamanho que tava essa Torre de Babel, velho. Essa Torre de Babel deve estar muito grande, velho. Com certeza, isso aí deve estar muito grande, bicho. Tava muito alto. Mano, não consigo imaginar. Tipo, com certeza maior do que os prédios mais altos de hoje em dia. Com certeza. Porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então eles moraram todo mundo em um só lugar, né? Depois da confusão das línguas em Babel, vários... A torre foi de F no dilúvio? Sim, com certeza, velho. Karatê Caetano é o mais foda desse YouTube. Assiste as lives
e sai abençoado e com conhecimento. O karatê é o melhor do YouTube e todos já sabem disso e agora querem tua presença todos os dias de tuas vidas.